Estamos iniciando hoje esse bate-papo maravilhoso com 4 mulheres poderosas, que é o Mulher com Propósitos pelo Social. Você não tem noção do que nós vamos falar hoje aqui. Vamos lavar as roupas, lógico, de mão, de preferência, né, meninas? E eu quero apresentar a vocês logo de antemão. Eu sou Cida Freitas, sou produtora, pastora, cantora e etc e tal. Quero te apresentar a Nilzete Braga, né? Digo logo de passagem, uma mulher cheia de propósitos, uma mulher determinada, linda, maravilhosa, mãe, boa esposa, excelente esposa, excelente pastora, e está saindo aí como vereadora, viu, esse ano. Então, a gente vai ter muita coisa para conversar aí. Fala aí, Nilzete. Boa noite, gente. Boa noite, Cida. Boa noite, doutora Paula, doutora Marisete. Boa noite a você que está em casa, que está aí nos ouvindo. Fique aí ligadinho que a gente tem muita coisa hoje para passar para você. E nesse mesmo pique, eu quero passar a palavra para as doutoras, né? Gostaria que você se identificasse logo. Eu primeiro? Você primeiro. Eu tem um nome brasileiro, né? Já vem logo com Brasil. Isso. Eu amo esse Brasil, eu herdei do meu marido, né? Sou Marisete Brasil, né? E sou psicóloga e neuropsicóloga, já atuo há bastante tempo. E receber esse convite, né? De estar aqui falando de mulheres com propósito. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Isso é maravilhoso. Agora a gente vai pular, né? Para uma outra que tem o mesmo meu sobrenome. Que esse sobrenome, meu filho, veio fazer assim, a diferença na minha vida, que é igual a árvore mesmo, é tudo daquela árvore para a vida, que é a Oliveira. Ana Paula. Boa noite, eu sou Ana Paula de Oliveira, sou advogada, também trabalho com mulheres e fiquei muito contente em conhecer a pastora Nilzete Braga e conhecer esse trabalho maravilhoso que ela faz, né, com mulheres, essa preocupação que ela tem no dia a dia dela com as mulheres. Então, estou muito honrada de hoje participar desse bate-papo. Isso aí. É isso aí. As mulheres hoje, elas vão falar de tudo um pouquinho. Tudo aquilo que a gente realmente vive, porque não é fácil, né? Ter mulheres uma casa sem mulher, pode esquecer, porque é uma casa vazia, oca, sem graça. A mulher, você vê um filho ser criado sem a mãe, é horrível. Verdade. Porque olha como Deus fez tudo perfeito, né? Verdade. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Você quer dar mais alguma saudação, falar mais alguma coisa para o seu público, minha amada? Bom, estamos aqui hoje para falar um pouco, né, dessa mulher com propósito. Isso é um projeto qual Deus trouxe ao meu coração. Há muito tempo eu venho acompanhando mulheres com diversas, né, histórias. E isso leva a gente ficar um pouco impactada e querendo, de alguma forma, ajudar. Verdade. Porque eu acho que foi para isso que nós nascemos, né? A mulher, ela já nasceu com propósito. E esse é o nome do meu projeto. Mulher com Propósito. Quando Deus, nosso Criador, né? Ele criou a mulher, primeiro ele criou o homem. E ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Essa adjuntora, ela é ajudadora, ela nasceu, ela foi criada para ser mulher, para ser mãe, para ser amiga e para ser uma profissional. A gente está aqui hoje com convidadas que são profissionais, se tornaram, né? E trabalham com mulheres também em defesa da mulher. E é isso que a gente quer levar um pouco para vocês, desse projeto. Qual é a finalidade desse projeto? É cuidar de mulheres, cuidar da família. É trazer uma novidade, a qual eu venho acompanhando há muito tempo, histórias que me levou a desenvolver esse projeto. Eu estava vindo para cá, Cida, e
infelizmente, né, aconteceu um episódio que me deixou muito triste. Sim. Uma mulher tentou suicídio. E meu esposo, ele foi uma pessoa que deu a ela o suporte, deu o socorro. Eu não estava presente. Mas por quê? Conflitos familiares. Conflitos dentro da família. Então, o que que leva essa mulher a tomar uma atitude dessa? Eu sei que a convivência, né, o que ela vem passando, tem levado ela a um caos tão grande que ela pensa em tirar sua própria vida. E o que é que eu, como mulher, você, Marisete, como mulher, Sim. você, Paula, você, Cida, está fazendo em defesa dessa mulher, em defesa das mulheres? O que é que a gente pode fazer? Aqui eu tenho uma psicóloga e eu tenho uma advogada. Sim. Né? E a gente vai falar um pouco do trabalho de vocês, que envolve essas mulheres, porque a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de uma advogada, a gente precisa de uma terapeuta, a gente precisa de profissionais que estejam ajudando essas mulheres. Mas o que é que a gente tem achado hoje aí fora, no social? O que é que a gente tem achado aí fora para dar esse suporte? Vocês, como profissionais, não temos achado, né? Na verdade, a mulher ainda é vista como aquela que é cuidadora, né? Uhum. A mulher cuidadora, ela é mãe, ela é aquela esposa e muitas vezes terceiro papel também de ser provedora do lar. Muitas vezes o homem está desempregado e ela deixa tudo, deixa a família e vai para vir trabalhar, não é verdade? Com toda essa carga. E quando ela volta, ela também tem que exercer o papel de mãe, sim, né? De esposa, de amante dele, né? E também cuidar de tudo, porque às vezes fica tudo aguardando ela chegar. Então a carga é muito grande. Isso vai gerar feridas emocionais, sim, né? E a história dela, cadê essa história que a gente muitas vezes não pergunta, não tem esse ouvido, né? Você não tem essa escuta. E isso tem deixado as nossas mulheres, né? À toa, perdidas, sem ter realmente quem acolha. Esse projeto, nesse propósito de cuidar de mulheres que a nossa futura vereadora está trazendo, ele traz uma responsabilidade social muito grande. sim, Sabe? Eu vejo a mão de Deus muito forte nisso. Em alguém que está despertada, que realmente se coloca para cuidar de uma área que há muito tempo está esquecida. A mulher ela é vista como uma base, uma coluna que não pode fissurar, que não pode quebrar. Mas dentro dela ela está quebrada. Está verdade, fissurada. O que levou essa mulher hoje a tentar suicídio? Esse desespero, né? Essa falta de empatia das pessoas, daqueles que estão ao redor dela, né? Da própria sociedade que julga sem ao menos tentar ouvir porque ela toma certas atitudes. Então, estamos aqui, né, nesse bate-papo tão importante, chamando a atenção desse público que está nos ouvindo, que mulher precisa ser cuidada, amparada, precisa ter um lugar realmente, né? E nós somos emoção, pura emoção. Diferente do homem, que o homem é total razão, na verdade. É verdade. A mulher é pura emoção. Nós vivemos à base de coisas que vocês não imaginam, né? Os que estão nos ouvindo nessa noite. É incrível. A nossa doutora aqui pode falar um pouquinho, né, desse cuidado das mulheres. Sim. Como a pastora Nilzete estava falando, ela cuida, nós mulheres, né, nós cuidamos, nós temos o primeiro, segundo e terceiro turno, porque, como a pastora acabou de falar, nós trabalhamos durante o dia, cuidamos da família e temos o terceiro turno, porque quando muitas vezes, muitas de nós chegamos em casa, ainda vamos realmente, muitas vezes ainda cozinhar, ter aquele cuidado com o filho, da atividade escolar, saber como foi aquele dia daquela criança, dar amor àquela criança, ao marido, à nossa família, para tentar manter, né, tudo conforme nós sempre desejamos que esteja, né? Que a gente sempre quer que esteja tudo bonitinho, né? Porque, na verdade, a gente, quando olha para a casa do vizinho, da amiga, da pastora, sempre achamos que está tudo impecável, mas não paramos para olhar o trabalho que foi para manter tudo aquilo tão impecável, né? É verdade. Como é que aquela mulher se desdobrou
Às vezes ela se desdobrou no trabalho, se aborreceu no trabalho, mas não traz aquele problema para casa, porque sabe que precisa cuidar, vai ter os filhos que vai precisar daquele amor, daquela atenção, o marido também. Aí fica essa pergunta, e quem cuida dessa mulher? Né? Onde ela pode encontrar esse cuidado? Um psicólogo? No caso do advogado, geralmente quando a mulher precisa de nós é quando realmente o relacionamento às vezes está tão ruído, tão rachado, que ela precisa realmente de um advogado para orientá-la, para dizer que medidas ela tem direito a tomar num relacionamento desgastado, às vezes que medidas tomar para buscar os direitos dos filhos, que às vezes também estão ali com o pai de um relacionamento que não deu certo, e aquela mãe fica sobrecarregada com alimentação, educação dessa criança, saúde. Imagina a mente dessa mulher, porque quando hoje a pastora traz essa notícia triste, né, que não é única, porque do mesmo jeito que a pastora hoje socorreu esta mulher, imagina quantas outras mulheres devem estar passando por isso e não sabem a quem socorrer. Né? Então, fica a pergunta, quem cuida de nós, né, mulheres, dessa mulher e de outras que devem estar precisando desse apoio psicológico, né, de um apoio, de uma voz. Às vezes, a única coisa que a mulher quer é o ouvir, é alguém que ouça. E, às vezes, você não encontra alguém que você olhe e fala assim, eu posso confiar, eu posso desabafar, me socorre. Porque, realmente, quando a pessoa... Eu acredito que alguém, quando chega no nível de tentar o suicídio, é porque ela não enxerga que tem alguém ali que possa ouvi-la, que tenha a solução e que queira ouvi-la. Porque, às vezes, na hora do desespero, a gente também pode pensar, quem vai querer ouvir o meu problema? Quem vai querer me ajudar? Então, esse é um assunto, um tema muito importante na atualidade, realmente. E existe, né, doutora, na verdade, muitos caminhos para isso acontecer e também muitos caminhos para dar solução a esse problema, né? Então, nada mais certo do que nós termos pessoas que já passou por problemas semelhantes, talvez não com uma tentativa de suicídio, mas que passou por certas agressões, que passou por luta na criação dos filhos, problemas no matrimônio, problemas em geral do que a mulher passa, principalmente aqui em Salvador, e ter uma pessoa que defenda, que crie leis, que investigue o que o prefeito está fazendo, não uma pessoa que vai se aliar somente ao prefeito e tudo que ele fizer está tudo bom e tudo maravilhoso. Não, a gente precisa de pessoas lá, mulheres, que lute pelas nossas causas, que crie lei, que investigue, que venha a nos proteger como mulheres. E a gente está colocando assim o maior carinho, né, a Newsed, que é o 100001. Não é isso? 100001. 100001, bem fácil. Para poder estar nos defendendo. Ela saindo como vereadora, ela vai pleitear essa causa das mulheres, defender as mulheres, porque não é fácil. A gente sabe também, vocês duas que trabalham nessa área. Sim. Eu vou jogar uma apimentada, por favor. O negócio tem que causar. Mas, olha, a gente sabe que nessa área tem muita mulher fingida. Tem muita mulher que também chega na delegacia que só misericórdia, né? Também. E isso enfraquece, viu? Isso enfraquece a turma. A turma, exatamente. Aí chega na delegacia, ele me bateu, ele me espancou e não foi nada daquilo. Às vezes até ela se fere, arranca um pedaço dela, casa com um homem, 3 meses depois toma a casa. A gente descobriu coisas assim terríveis. Então, essa mulher tem que ser morta? Não. Essa mulher tem que ser tratada. Ela está com problema psicológico. É um transtorno, né? Ela está com transtorno, ela tem que ser tratada mesmo, com medicação, ser colocada em um centro, em algum lugar, para poder. Porque senão ela vai destruir local de acolhimento, né? E tem que ter. Agora você disse tudo. Por quê? É muito comum, eu já tive casos de mulheres que realmente estavam adoecida e como sempre, como nós iniciamos aqui a conversa, como nós que sempre cuidamos, ela não foi cuidada. Então foi um caso assim, muito triste em que ela começou a realmente ter surtos, achando que o marido estava traindo quando ele não estava. Ela realmente providenciou, prestou um boletim de ocorrência e depois, no decorrer, nós presenciamos que não era bem assim, que ela estava adoecida a ponto de já criar coisas na mente. Entendi assim, vem aquela história,
será que ela é uma mulher horrorosa? Será que ela está incriminando alguém porque ela quer? Não, ela realmente estava adoecida e dentro de casa ninguém observou isso, que essa mulher estava doente, precisando de tratamento. Quer dizer, imagine o quanto ela se desdobrou pela família, trabalhando, cuidando do lar, auxiliando nas despesas da casa, e durante a pandemia adoeceu e ninguém observou que ela estava doente. Então, quer dizer, são fatos reais que realmente acontecem. E olha que a mulher ela busca muito mais o médico do que o homem, né? Sim. Sim. Muito e a mais. mulher está sempre, porque ela leva o filho, ela leva a sogra, ela leva a mãe para o médico, então ela acaba vendo isso, ela faz a unha, e a pessoa já vê, ó, tem algum problema na sua unha, aí já nota ali que tem algum probleminha, que pode ser renal, fígado, pode ser, sabe? Pode ser. Mas o psicológico. E o psicológico da pessoa acaba com. Mas é isso. A gente imagina assim que uma mulher ela vai nascer, como Deus nos criou, né? Tirou do barro, porque tudo saiu da terra. Não vem com essa história de que foi o Big Bang, foi não sei quem criou os. Não, saiu tudo da terra e vai voltar para a terra. Tudo que você está vendo aí até agora, daqui a 100 anos, não vai existir. Então, a gente tem que dar valor uns aos outros, amar, respeitar, procurar acolher. E o que eu fico assim maravilhada de Nilzete estar entrando nessa vibe de ser vereadora, olha para isso, show de bola. Isso aí. É que a igreja faz todo o trabalho diferente do que a população em si faz. Tipo assim, o Estado tomou da igreja o direito de educar. Porque antigamente não se tinha. Quem começou com essa onda de aula foi a igreja. As aulas eram dentro da igreja. Aí o Estado viu que aquilo ali dava população, tal, atraía, tomou. Aí depois o Estado tomou o direito da mãe bater no filho, da mãe criar. A mãe não pode bater. Eu tomei porrada eu tomei porrada de cabo de vassoura, de cinto, de galho de algodão. O galho de algodão foi o pior. Menina, era bater, lascava o pedaço da pele. Todas nós tomamos. Hoje você Misericórdia. não pode bater no Kenny, filho. como é o nome daquela Né, doutora? sandália? Não podemos. Não pode, né? Hoje Aquela não sandália, pode. aquela sandália Nós Kena. Como é precisamos- Kena? Kenner. Menina, era bater, saia pulando, gritando. De borracha, né? Feita de borracha. Não, o que eu era, aquilo ali era misericórdia. Uma vez eu amarrei manhã. Foi mesmo. Ela veio me bater. Na época, eu lutava rapido. Eu fui aprender rapido. Não, só Jesus na minha vida. Eu fui aprender rapido para me defender dos meus pais. Porque eu apanhava. E você não era Imagine. mole. 7 era mulheres, mole. minha filha. 7 7 mulheres e um homem. Aí manhã dizia, eu pari uma fêmea e 7 machos. Era tudo braba. Mas a gente para falar assim, algumas questões que realmente, eu dizer, você é pobre, preto, não entro nessa onda, porque preto, branco, é todo mundo gente. Todo mundo tem perna, nasceu, vai Verdade. ser criado, vai morrer, e tudo igual, vai todo mundo morrer, ninguém vai Todo ficar mundo ser vivo. humano, né? Todo mundo ser humano. Eu gosto de ver a espécie. E eu passei necessidade, eu passei fome. Minha mãe pegou comida, apesar de ter uma família abençoada, próspera de Feira de Santana, mas minha mãe passou necessidade. A gente conversou isso ontem. E nem por isso eu, na comiseração de pobre, coitada, não, minha filha, eu levantei, eu disse, eu vou ser a melhor mulher do mundo. Aí eu lavo roupa de mão até hoje, eu cuido da casa, eu lavo a cueca do meu marido, não gosto que ninguém lave, sou eu que lavo, sou eu que cuido do meu marido, boto primeiro o almoço dele, porque sou eu gosto, e daí? Claro. Sim. E se eu estou feliz assim, 26 anos que ele me suporta. Eita glória! Então, a gente vê assim que não é fácil para uma mulher passar por um sistema desse e ter um equilíbrio de chegar lá, de querer estudar, de querer fazer uma faculdade, de querer dizer, poxa, eu sou... Hoje em dia, o homem não pode nem olhar para a mulher que é assédio. Eu não quero que uma mulher olhe para mim. Os homens podem cantar, eu sou casada já há 26 anos, bem casada. O homem pode olhar, me cantar, me bulir. O que importa é eu não dar ousadia a ele. Agora, esse negócio o homem não pode olhar para a mulher. Querem extinguir o homem, querem tirar o homem da face da terra. Não dá certo, gente. Mulher, só mulher, não dá certo.
Cada um tem a certo, sua né? parte, o seu papel, né? Não, Precisa só esse do negócio de homem. mulher precisa do homem, ó, rapaz. A gente precisa dos homens, lógico. Os homens, ele tem um papel muito importante. O que a gente tem que fazer é o que a igreja faz: abraçar a família, educar a família, trazer, olha, num culto, eu estou falando a igreja evangélica protestante, que é o que eu sou. Mas a igreja católica também tem esse lado, porque eu já fui da igreja católica. Não sei na área do candomblé, né? Eu não já passei pelo candomblé, mas não sei, porque eu passei muito pouco tempo conhecendo. Na verdade, eu fui macumbólica, eu fui para tudo que é lugar. No dia que eu encontrei Deus, eu parei e me abracei nessa fé. Isso. E pronto. Mas as igrejas têm uma importância muito grande Nessa área social, no trato, né? Isso. Da família. Isso. Porque enquanto está tendo a missa, o culto, tem os grupos que cuidam dos jovens, que cuidam das crianças, das Sim. mulheres. O quanto é Sim. importante isso, Verdade. né? A gente E precisa... tem igrejas que têm trabalhos sociais maravilhosos. Nós encontramos em todo... Eu entendo, eu vou generalizar, tá? Eu entendo que a religião, ela tem um papel primordial no social. Sim. Porque em diversas igrejas, em diversas religiões, nós encontramos pessoas que cuidam. É verdade. Sim, Como no com caso, certeza. né? Aqui nós temos É. a pastora Nilzete, que é essa mulher que cuida. Isso. Mas em várias religiões a gente sempre encontra. A religião Eu tenho tem um amigos papel que às espíritas vezes o fazem Estado não papéis consegue excelentes. Espírita alcançar. também. Exatamente. Eu fui espírita kardecista durante 16 anos da minha vida, logo no início da minha vida. Eu adolescente até ficar adulta. E os centros mediúnicos, eles têm aquele papel todo de... Também. Um trabalho quando social eu- muito bonito. O que me apaixonei pela fé protestante é que é mais intenso. O pastor, a igreja, o diácono, o presbítero, toda a mordomia da igreja, ela abraça a família de tal forma que vai para casa, que Isso. dá a refeição. Isso. Eu já participei de algumas igrejas, porque nosso ministério é itinerante, não tem um ministério fixo. De 3 em 3 anos a gente está numa igreja diferente. Então, eu já participei de igrejas onde o diácono perdeu a geladeira. Todo mundo se juntava e comprava a geladeira, não saía com R$10 menos para cada um. Maravilha. E esse era o sonho, que foi um projeto que a gente lançou nessa igreja. O telhado deu uma ventania, quebrou tudo. Então, todo mundo juntou, vamos fazer. Isso é o dízimo, isso é a oferta, que é Claro. indispensável. E esse pessoal que recebeu, isso é um propósito que você pode colocar no seu projeto, minha irmã. Isso, Cida. Porque isso aí é maravilhoso. Porque você vê, o cara nunca mais vai deixar de ser dizimista fiel da casa de Deus, porque sabe que o dízimo vai para algum lugar Isso. aonde fazer ação Esse ato social. do cuidar, né? Do Fala um cuidado, pouquinho, zelar. Nilzete, pra gente aí. Dentro disso que vocês estão falando, né? Dentro do que a doutora Paula falou, Sim. no contexto do abuso da mulher, né? Já chegou ali no final, no divórcio, Sim. né? Mas Cida falou um pouco aqui da igreja, da ajuda na igreja. Eu queria chamar aqui a atenção de vocês, né? Aí para quem está me ouvindo, aí em casa, que é do projeto, uma causa do projeto que eu quero colocar em evidência. Qual é? Tratar a família. Olha mais pra lá. Para que isso não chegue ao divórcio, doutora. Perfeito. Isso. Entende? Perfeito. A família em si, ela precisa ser cuidada. De que forma? O homem também, a minha causa, a minha bandeira é a mulher. Mas eu não posso esquecer, eu estou falando de família, eu não posso esquecer do pai, eu não posso esquecer do filho, Isso. né? E o que a gente tem feito para não chegar a esse divórcio? Para que não se estenda a causa da mulher, ela não seja tão agravante que ela opte por um divórcio. Mas tem solução na família, Sim. né? E hoje a gente encontra mais esse acolhimento na igreja, como Cida está aqui falando, que ela viu muito isso na igreja católica, né? Esse suporte. E o que acontece? Hoje a gente precisa criar um centro de apoio para a família. Que é um dos seus projetos, É um né? dos meus projetos. Isso. Cuidar não só da mulher, mas cuidar do pai, trazer o pai para ser cuidado, né? Da família. Da família. Quantas famílias têm
aí problemas e problemas sérios, principalmente os homens que não são cuidados. A gente sabe que a mulher é mais fácil, como o Cida aqui falou, né? A mulher procura ir na manicure, ela procura se cuidar, ela está mais no médico, mas e o homem? O homem é difícil ir ao médico, não é verdade? Verdade. Não é verdade, É doutora? quase um super-homem, né? Ele se Me diga aí, a senhora como psicóloga, Sim. a senhora atende muito aos Mas homens? a nossa clientela maior é de mulheres, né? Mulheres, adolescentes, crianças. O homem ele só vai quando não tem outra forma, quando já está totalmente adoecido, né? Difícil, né? Difícil, muito difícil essa frequência do sexo masculino, né? Mas assim, se nós começarmos a trabalharmos, divulgarmos, né? Essa visão desse projeto que é excelente, nós vamos chegar até eles. Com certeza. Porque eles são humanos. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas deixaram de ser humanizadas, né? Todo mundo é científico, todo mundo é tecnológico. Cadê a parte humana, gente? Sim. Nós sentimos dor, nós somos normais, né? E eu tenho vivido isso. Esse mês de setembro, é bom te falar sobre isso, né? Sim. É o mês do combate, certeza. né? Sim. O Ao setembro suicídio, né? amarelo, e nós estamos vivendo isso. Eu vivi há pouco tempo isso. Semana passada eu estava numa angústia muito grande, Sim. né? E nós vencemos porque várias pessoas nos acolheram, né? A gente não só trata de pessoas, porque a realidade também chega na nossa porta. Não é verdade? Então, quando Nilzete Braga, que é nossa vereadora, né, já acreditamos que ela vai chegar lá, ela traz esse projeto de acolhimento a mulheres, a família, ela está abrindo uma porta, gente, uma porta de esperança. Isso mesmo. Né? É uma Verdade. porta de esperança. Assim, olha, você tem valor, não acabe com sua vida não, porque você é importante, né? Hoje é o quê? Hoje é dia 27, 28? 27. 27. Então, já quase no final desse mês. E quantos, né, casos já ouvimos de pessoas que já não tinham mais esperança, que não estavam mais suportando viver e pensaram em finalizar aquela dor, né? Eu sou vítima disso, né? Eu perdi um sobrinho que se suicidou por causa dos pais. Hoje eu tenho uma irmã super depressiva. Ela está na cama por conta de muitos fatores. Depois que ela perdeu o filho, ela se jogou totalmente na depressão. Mas o que levou a esse menino se suicidar? Entende? Então, assim, a gente vê esses exemplos e quantas famílias estão assim, que começa com um distrato dentro de casa, como se daqui a pouco instante ela falou, né? Você tá gorda, você é feia, não é isso? Isso. Hein, doutora Marisete? A Os senhora escuta, rótulos, né? a São senhora escuta palavras muito que vai isso, né? direto pro coração. Muito, vai. Né? E é porque a mulher é emoção. Isso. E ela vai guardando, é muito sensível. O homem não entende. Ah, Relacionamentos você é tóxicos, maluca. né? Quantos estão dentro de um relacionamento tóxicos que termina adoecendo os filhos começam a se isolar, estar num quarto escuro, não querer convívio, não querer mais a sociedade. E Que aí nós chamamos de fobia social, né? isso. Isso. E leva ao É quê? terrível. Ao suicídio. Então tem muitas famílias assim, tem muitas mulheres dentro de casa caladas, por quê? Porque elas estão com medo de sair daquele relacionamento, porque elas são sustentadas, porque ela não tem onde morar, porque ela não tem como dar comida aos filhos, e ela fica presa, não pede ajuda, ela não vai procurar uma profissão, porque ela tem que ficar ali cuidando do filho, e ela sabe que pode. A mulher, ela pode ser uma profissional. Estou diante aqui de 3 Sim. competentes, Ela pode tudo. maravilhosas. Ela pode ser tudo o que quiser. Incentivadoras. Está É. aqui 3 mulheres brilhantes para te ajudar você também ser uma mulher, né, de fé, uma mulher de propósito. Marisete escolheu cuidar da mente. Verdade. Paula escolheu cuidar. Assessorar, né? Cuidar dessa Assessorar. mulher quando ela está precisando de um apoio jurídico, quando ela precisa denunciar uma agressão, né, física, psicológica. Então,
Nós E vamos a dar esse a apoio. advogada também cuida do casamento, né? Cuida Do também. casamento, da prisão, dos filhos, do nascimento. Sim. Tudo tem a ver com o direito, Tudo, né? Tudo. É impressionante. É. Cida, além de ser cantora, É. ela é uma boa assessora. Uma Vai mulher levando. extraordinária. Glória a Deus, minha irmã. Então, Dentro das assim, mídias, né? Glória a Deus. mulheres de propósitos. Não é fácil, que não, tem. viu? Mas pelo amor de Deus. Tem horas que me dá difícil. vontade de eu jogar tudo pra cima e ir lá pra. Como é o nome do lugar? Esqueci o nome do lugar. É um pico bem grande, onde tem uma cruz enorme, lá perto de Feira de Santana. Eu disse, eu vou ficar lá de da Cruz, porque o negócio é brabo. Mas quem já não teve isso? Quem de nós aqui? todo Verdade. mundo, E né? quantas certeza. lá do outro Nós lado somos assim, não né? estão assim? E a Mas depressão aí- hoje, né, minha irmã? O que é que nos leva a não fazer isso, Cida? O que é que te leva a não O que fazer não- o isso? que- na minha questão, Jesus, a minha fé. A minha fé é o firme fundamento das coisas que eu não conheço, que eu não vejo, que eu não sei que está ali, mas eu tenho certeza que está. Então, Que vai acontecer. É. Coisas boas vão acontecer. Mas A minha vejam fé. como os propósitos são os mesmos e como esse propósito é que nos mantém firmes para não cair na hora que temos problemas. Porque todas nós aqui, as Temos. quatro, têm problemas. Sim. Só Deus sabe como foi o dia de cada um de nós. Misericórdia. Meu Deus. Não é isso? Mas o propósito existe. Né? E temos a fé que nos mantém firmes e fortes. é a fé E olhe o quanto Dá a equilíbrio, religião, né? independente de É, qual seja, do qual como seja. nos mantém em pé. É. Porque temos aqui ó, uma outra. Sabemos que na hora Verdade. de um nervoso temos, pastora, como eu estou, quero conversar. Então, aquela mulher que talvez não tenha isso, através desse projeto social, alcançando essas mulheres, elas vão saber que elas vão ter uma voz. Doutora, Elas vão ter alguém às para vezes- ouvi-las. Às vezes tem até uma segunda voz que, ao invés de induzir para o caminho certo, são Exato. conselhos errados. Isso mesmo. Verdade. Pague com a mesma moeda. Isso. Não é assim? Infelizmente é. Eu já ouvi Muitas muito. vezes, Pague com a mesma moeda, fez? Tome lá de cá. Faça Não, Traiu, não é por traia aí. também. A gente né? precisa cuidar do problema. Isso. A Verdade. gente, enfermidade, uma pessoa doente, a gente não vai ao médico, a gente não toma a medicação que o médico passa, não fica boa. É. Então a gente precisa tratar do problema, não criar mais problema. E é isso que está precisando. Achei perfeito, pastora Nilzete, o que a senhora falou em relação. Vamos cuidar da mulher, sim, mas e esse homem que está em casa? Precisa ser Adoecido, cuidado. que às vezes achamos que apenas é um grosseiro, é uma pessoa mal e não é. Esse homem cuidado, essa criança que está nessa casa cuidado, juntamente com essa mulher, ou seja, o cuidado da família como um todo, vai trazer resultados que realmente Resultados maravilhosos. maravilhosos. Verdade. Inclusive, doutora, falando disso, do homem, conheço uma família, né, que tem se aconselhado comigo, a mulher, onde ela tem passado crise mesmo, terríveis. Por quê? O esposo vem de um outro casamento onde ele foi traído. Esse homem está doente, ele não superou essa traição e termina trazendo conflitos para o casamento atual. Dúvida, medo, né? Tudo. Ele está com a síndrome do pânico. E aí, essa pessoa, ela traz problema para essa mulher. Esse verdade. homem traz problema para E essa um mulher. transtorno pós-traumático. Ele foi, né? Ele Que é foi- terrível, né? Isso. Ele viveu o trauma, está ferido ainda, né? E ferindo alguém. Todo aquele que está ferido Fere, fere. fere. E a gente tem que ter esse olhar, né? Tem que Observar ter. a partir das atitudes, por que ele age assim. Você fala assim, vamos cuidar do homem. Sim. Ele precisa ser cuidado. precisa ser Agora, cuidado. se abrir para esse cuidado, né? Aí o que é que a gente precisa fazer? Aonde buscar isso? Nas políticas públicas. Nós precisamos de políticas públicas que realmente tomem esta causa. E quem vai gerar? Quem vai gerar novas leis, novas formas de cuidado é a nossa vereadora, né? Por isso que nós estamos aqui incentivando, falando desse projeto maravilhoso e o número dela, né? 10001, você não pode esquecer, né?
sabendo que ela vai fazer um excelente trabalho para nossa Salvador e a partir daí chegar até o Brasil. A gente começa aqui, é uma gotinha no oceano, daqui a pouco já tomou uma boa parte do nosso país, não é verdade? Verdade. A gente vê também muita mulher com um problema de não só da autoestima, mas ela querer desfazer uma da outra. Aí ela... porque eu não tive essa educação, então eu vou destratar fulano. Gente, é tão pequeno isso, é tão... Sim. Sabe? Porque quando você olha, não é o tamanho da mulher, nem a cor da mulher, nem de onde ela veio, que vai fazer ela mais potente ou inferior. Nem a cultura, né? Nem a cultura, Não. mas a criação que você dá. E se tem um problema no marido, tem que ser tratado. Sim. Tem que ser tratado os filhos. Sim. Eu sou a terceira de uma família de 8 irmãos. Eu era a caçula do primeiro casamento, eu me tornei a mais velha de todas. E fui criada pelo primeiro negro que entrou na família, que era o meu padrasto, que eu sempre chamei de meu pai, que eu fui o motivo dele se apaixonar pela minha mãe. De uma brincadeira no interior, no parquinho, na pracinha. Então, quando eu lembro disso, eu me sinto lisonjeada, porque eu sei que eu trouxe para a família, para minha mãe, um homem maravilhoso. E ele batia, ele nos educava, tal. Mas ele dizia: eu estou fazendo isso porque eu não quero que você seja um AP. Para não dizer palavrão. Sim. Não quero que você seja uma Laela. E eu recebi isso porque ele era professor, um cara culto, inteligente, mas ele picava a mão. Hoje você não pode realmente bater, eu acho que espancar, não. Sim. Mas ensinar o filho e saber dar não é tão importante, Sim. porque você tirar a autoridade da mulher, você tirar a autoridade do pai por causa de A e de B e de C, eu não acho certo. Mas, lógico, toda regra tem sua exceção. Mas o que você vê hoje nas escolas, as mulheres estão empoderadas, né? Então ela sai casada com a criança e com um shortinho mostrando a polpa da bunda, ou então uma micro saia. E ali você já pode ter certeza que aquela criança, tanto a menina quanto o menino, ele já vai passando por iniciar um trauma terrível. Porque alguém está bulindo com a mãe dele, alguém está dando um assovio na mãe dele, alguém na escola está chamando a mãe de gostosa, disso e daquilo. E aí começa o trauma já da infância. Da infância. E Sim. pai e mãe não sabem disso. Verdade. Não sabe, porque aonde? Porque eu estava com aquele short. A mulher não sente que ela está nua, não sente que ela está Já sensual. estão habituada àquilo ali. Né? Porque o corpo... É normal para ela. É E normal, eles não sofrendo tem bullying dentro da escola. E aí, um dos princípios é esse. Então, eu digo assim, a escola não poderia ter esse núcleo de apoio? Quando tivesse uma reunião com as mães, os pais, né? Levar as mães, abraçar, e até ser um ponto de um lugar. Estou já te dando outra dica, para poder... ser um ponto de uma professora, uma diretora, ouvir, assistir essa mulher, porque nada mais forte do que uma professora que cuida do filho vai conhecer a mãe. Sim. É através disso aí que você conhece a mãe. Os meus filhos sempre sempre fui muito Caxias, assim, de levar na escola. Até 16 anos eu levava e hoje em dia os meninos de 7, 8 anos vão sozinhos, pega... Verdade. Então, é esse processo que às vezes a gente diz assim, fulano foi para casa, foi fumar uma maconha, não sei o quê. Não, você tem que ver a história dele, já desde a família, a história dessa mulher desde a família. E muitas vezes humilhada. essa mãe não queria que essa criança de 7, 8 anos ela fosse sozinha. Mas muitas vezes, 5 horas da manhã, ela já foi trabalhar. Já foi trabalhar, não tem Não como. tem como. É Teve o menor, necessidade, né? exatamente, teve a necessidade. Então, existem várias áreas que nós, mulheres, precisamos que sejam observadas e efetivamente tratadas, né? Porque essa mulher... apoio, né? Essa mulher, para poder ir trabalhar, ela precisa de uma creche.
Um local onde ela confie que a criança vai ficar bem, para ela poder voltar no final do dia, saber que o filho tomou café, almoçou, gente, jantou. Gente, isso é muito sério. Mais escolas integrais, que é a proposta do nosso, né? Exatamente. Mais É a escolas proposta integrais. Mais Muito, escolas, né? exatamente. Mais creches. Mais creches. E assim, de pessoas que realmente cuidem. Porque não é uma creche para a criança ser abusada. Sim. É tudo isso. Isso é que é sério. Porque tudo isso, a mãe já imagina, estou entregando a quem o meu filho? Muitas nem vão, né, doutora? Nem vão procurar esse meio, né, essa independência profissional com medo de deixar seu filho em determinado lugar, sabendo que ele vai ser abusado, sabendo que a criança vai ser maltratada, né? Verdade. Então, assim, a gente tem que ter mais esse cuidado. A gente tem que dar mais atenção a esse lado das creches, aonde deixar os nossos filhos. Será que Verdade. realmente a gente vai estar lá no trabalho, tranquilo? Quantas mulheres estão e só olhando o relógio desesperada para passar logo o dia? Gente, a gente Querendo que é mãe, saber. Sofre Todo muito. mundo aqui é mãe? Sim, Sim. eu tenho 2. Filho Dois lindo. também. Pense aí. Meu filho lindo eu criei assim, sempre trabalhei 40 horas. Hoje eu trabalho 40 mais 30, 70 horas. eu trabalho. Nossa, Eu vou dizer a você, eu criei o meu filho com o apoio do meu marido, porque nós temos assim aquela sintonia, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu tinha que falar dele, né? Lógico, lógico, Esse lógico. Brasil, o Biratã Brasil, né? Que é meu pastor também, amigo, uma pessoa assim que eu trago um carinho. 33 anos de casado, imagine, né? Nossa. nossa, É uma uma pessoa história. assim, muito linda. E o meu filho tem hoje 32 anos. Naquela época, eu tive ele em 91. Ele não tinha aquela. Não era como hoje, que é tudo muito fácil, né? Todo mundo não se previne para não ter filhos. E aí a gente achava que ter filhos era normal, né? Como hoje, né? Que todo mundo vou esperar 4, 5 anos para ter um filho. E eu tinha que trabalhar, eu trabalhava, ele trabalhava à noite, eu trabalhava de manhã. Então, durante o dia ele ficava e à noite eu ficava com os filhos, né? Foi bem difícil, foi difícil. Gente, é difícil. É difícil para uma mãe deixar os seus filhos, deixar a sua casa. Inclusive, eu fiz um concurso, passei, um concurso distante. Pagava muito bem. Eu disse, eu não vou porque eu estou imaginando os meus filhos. Você entende aí? Quando você fala assim, essa mãe que não vai Sim. em busca de uma oportunidade melhor, porque ela disse, eu tenho filho, né? Eu tenho a minha família, eu vou deixar. O que, que vai acontecer com os meus filhos? Não é verdade? Então, eu pensava muito isso. E hoje eles são 2 adultos, né? Eu tenho meu filho e minha filha, já são adultos. E tudo que eu investi neles, hoje eu já posso receber. Isso é maravilhoso. Mas e aquelas que estão aí desesperadas? Alguns filhos que estão presos hoje. Outros já desceram a sepultura. A gente quer mudar essa realidade, né? Sim. Esse apoio, essa ideia, né, de mulheres com propósito pelo social, é justamente isso, é mudar a história da mulher, dar oportunidade a essa mulher, não é isso? E essa nossa vereadora que está aqui nos convidou para estar reforçando esse bate-papo, né, nessa noite, ela traz isso, essa preocupação com essa mulher. Nós vencemos, todas nós aqui, né? 4 mulheres brilhantes vencemos. E essas que estão tentando vencer, elas vão conquistar também, a partir desse olhar, né? Desse olhar de uma forma holística. Você está olhando para tudo, não está olhando só para algo simbólico, não. É uma visão holística de uma mulher que ela deixa a sua casa o dia todo e volta à noite, ainda para fazer o 3º turno, né? Como a nossa doutora falou aqui.